frio, sarcástico e sem coração. Foi no que eu me transformei. E só agradeço à sociedade. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar, né, não? Bom, isso foi dito por ninguém menos que Coringa, um dos maiores e mais populares vilões de todos os tempos. Essa frase, dita pelo personagem, pode se enquadrar na vida dos atores que deram vida a ele no cinema. Você sabia disso? Falo isso porque o personagem fictício, possivelmente, traz um tipo de maldição que assombra quem o interpreta nos cinemas. O ator Joaquin Phoenix foi o mais recente escolhido para dar vida ao personagem. O filme Joker, ou melhor, Coringa, que estreia no Brasil no próximo dia 3 de outubro, está atualmente sendo exibido em festivais. Eu sou Ivan Lima e vamos falar sobre Coringa. A produção, que já foi finalizada, já marcou história, por ser o segundo filme do gênero super-herói a ser apresentado em festivais de cinema do tipo. O primeiro foi Logan, mas não conseguiu os feitos de Coringa. O trabalho de Joaquin já rendeu um Leão de Ouro de melhor filme no festival em Veneza, sendo então o primeiro a conseguir esse, que é um dos prêmios mais importantes do ramo. Participa atualmente do Festival de Cinema de Toronto, onde é uma grande aposta para os prêmios principais. Essa passagem pela cidade tem polarizado opiniões diversas por causa da violência abordada na história. Isso por causa dos comuns ataques armados nos Estados Unidos. Com o ator Joaquin Phoenix se expondo assim a esse universo de palhaço, as pessoas começaram a temer que ele caísse na famosa maldição do Coringa. Há uma forte teoria de que ele será o próximo a sofrer essa maldição. Há ainda o questionamento sobre como alguém poderia viver um personagem psicopata, sádico, maníaco, lunático, manipulador e inteligente, sem sofrer qualquer dano. Você deve estar se perguntando como surgiu essa teoria, né? Eu sei que sim. E por esse motivo, vou te contar um pouco mais sobre a história dos outros atores que deram vida ao Coringa em alguma produção e o que os próprios alegaram após o início das gravações. César Romero foi o primeiro ator a dar vida ao palhaço criminoso. A teoria já começa forte aí, pois faz com que acreditemos que nem mesmo os atores mais experientes podem escapar da maldição. Nem mesmo com seus anos de profissão, foi fácil para ele interpretar alguém como o Coringa, que, como já sabemos, é extremamente maluco. Em seu trabalho, César mostrou o personagem assassino e instável que não coloca limites à sua depravação. Para incorporar Coringa, ele notou que precisava deixar um pouco de lado a sua própria consciência e explorar o impensável de sua personalidade. Era 1966, quando a Fox estreou sua nova série de super-herói, Batman. Os produtores escolheram César para desempenhar o papel de Coringa. Na época, César, que vivia em Nova York, mas tinha origem cubana, era conhecido por sua ampla gama de papéis na TV e cinema. Ele tinha um destaque ainda maior quando vivia amantes latinos, figuras históricas em dramas e nos clichês filmes de comédias domésticas. Tentando dar vida da forma mais fiel aos quadrinhos, Romero passou a se dedicar mais. Um tempo depois, ele afirmou que não conseguiu encontrar seu lugar no Coringa. O ator passou a reclamar de sérios problemas com sua dualidade. Ele disse que o Coringa o teria deixado confuso, inseguro consigo mesmo e com dores de cabeça severas. Durante algumas entrevistas, disse que teria travado uma constante guerra com o Coringa. Mark Hamill também deu vida a Coringa, de uma forma diferente, em 1992. O ator já era um pilar da cultura popular. Ele já havia tido um grande destaque por causa do seu papel de Luke Skywalker nos 3 filmes originais da saga Star Wars. Foi nesse ano que ele começou a construir um outro grande legado. Mark deu voz ao arqui-inimigo de Batman,
em vários programas de televisão, videogames e filmes, o que o tornou muito famoso e fez com que ele conquistasse mais admiradores. Ele estava interpretando um dos vilões mais icônicos de todos os tempos. Hamill falou diversas vezes sobre o quão significante era passar tantos anos de sua vida dando voz ao Coringa. O personagem é muito imprevisível, mas existe mais de uma maneira de interpretá-lo. O dublador disse que, ao receber o script, sempre pensava no quanto do Coringa ele podia usar ali. Era como se ele estivesse dando o seu próprio tempero, o que dava muito certo. Depois de fazer esse trabalho por tantos anos, vieram os problemas. Hamill passou tanto tempo sendo o Coringa que isso se tornou uma obsessão. Ele disse que mal acabava um projeto do vilão e já tinha que começar outro. Seu temor só aumentou e ele achou que fosse, de fato, se transformar no vilão. Em 1989, Tim Burton, o diretor, bastante conhecido por suas imagens góticas e macabras, trouxe sua visão de Batman para as telonas. Ele precisava de bons atores, principalmente de um para viver o Coringa. Foi aí que ele decidiu chamar Jack Nicholson, pois acreditava ser o melhor candidato. Tim permitiu que Jack mergulhasse totalmente na escuridão, dando a ele a liberdade de interpretar um homem totalmente sem consciência. Ele já estava bem interpretando o palhaço, mas isso não durou muito tempo. Jack logo começou a reclamar de inquietude e insônia severa. Aparentemente, o estresse por viver aquele personagem acabou se infiltrando em todas as facetas de sua vida. E mesmo que ele sempre tenha falado que estava feliz com seu trabalho, ele se enganava. De certa forma, o seu trabalho foi totalmente memorável e até hoje é visto como uma das melhores interpretações do vilão. Outra pessoa que foi Coringa nos cinemas foi o cantor e ator Jared Leto. Ele fez uma performance de um Coringa mais atual no filme Esquadrão Suicida, dirigido por David Ayer. Jared foi um Coringa completo dos quadrinhos, em uma versão com várias tatuagens e dentes de metal. Infelizmente, o seu trabalho não foi considerado um dos melhores, não superando, de acordo com as pessoas, os intérpretes antigos. Jared ainda assim conseguiu deixar sua marca, ao lado de sua companheira maluca, Harley Quinn, ou Arlequina, como muitos conhecem. Jared logo desenvolveu um comportamento errático com suas travessuras. O ator disse que, no seu dia a dia, fez diversas coisas para criar uma dinâmica. Era o seu elemento secreto para se destacar dos demais. Leto falou que Coringa era uma pessoa que não respeitava muitas coisas, como o espaço e o limite dos outros. E assim ele queria ser também. Adam Beach, que atuou ao lado de Leto, disse que o intérprete do Coringa, uma vez, presenteou um membro do elenco com uma linda carta de amor. Com ela estava uma caixa preta que, quando foi aberta, revelou um rato vivo. Era talvez o presente mais bizarro que alguém poderia receber. Não parou por aí. Jared continuou enviando presentes perturbadores aos membros da produção. Entre eles, havia balas, brinquedos íntimos e até mesmo o cadáver de um porco, junto com uma mensagem de vídeo. Todos passaram a afirmar que o ator estava ficando surtado, digamos assim. Leto acreditava que o Coringa não era alguém que pudesse existir no mundo real. Sendo assim, ele precisou ler trabalhos relacionados ao xamanismo para entrar completamente no personagem. Leto ajudou a aumentar ainda mais as teorias da maldição do Coringa. Falar sobre Coringa e sobre essa possível maldição sem citar Heath Ledger é algo impossível. O ator deu vida ao Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, e cometeu suicídio no dia 22 de janeiro de 2008. A sua atuação é considerada por muitos fãs a melhor de todos os tempos. Antes de sua morte, Lydie disse que estava dormindo em média 2 horas por noite, quando fazia o papel do palhaço. Ele não conseguia parar de pensar sobre aquele papel.
Seu corpo estava muito cansado, mas sua mente trabalhava a todo vapor. Infelizmente, Lid não estava em sua melhor fase de vida para começar essa performance. Ele havia terminado um relacionamento amoroso e separado de sua filha. Ele ficou durante semanas trancado em um quarto de hotel, isolando-se da sociedade antes de iniciar as filmagens. Era sua forma de viver melhor o personagem. Ele então passou a estudar e imitar a corrupção, o mal e a depravação do Coringa. Antes de sua morte, ele disse ter temido o papel, mas ele queria fazer de uma forma diferente. Durante o seu tempo isolado, ele tentou encontrar uma voz icônica que casasse com os terrores do personagem. O ator chegou a falar que tinha pousado no reino da psicopatia, se tornando uma pessoa com pouca consciência de suas ações. Os colegas atores de Lid notaram uma tremenda mudança dele quando as filmagens começaram. Ele parecia nunca deixar o personagem no set de filmagem. Não demorou muito para que a depressão, ansiedade e insônia se fortalecessem. O medo de que Joaquim siga o mesmo caminho é muito grande e algumas pessoas já apostam na maldição da personalidade do ator. Essa teoria é um tanto maluca, mas e se for verdade? Até o próximo vídeo.